Hoje estamos examinando o livro de Isaías, o capítulo é 52. O texto inicia com a seguinte declaração: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Os primeiros 2 versículos aqui já levam-nos a entender que o Espírito está falando por meio do profeta Isaías a respeito de uma restauração. Ou seja, ele está falando do seu povo ao se referir a Sião e especialmente de Jerusalém, que é considerada a cidade santa. E nós sabemos, pelo ponto de vista da eternidade das coisas, das almas e da grandiosa obra que Deus está fazendo, que Jerusalém, ela no futuro, ela vai ser como a capital orientadora do mundo. Vai ser de Jerusalém que sairá as orientações para todas as nações, no sentido de ajudá-las a encontrar um modelo de vida mais próximo daquilo que é o desejo do nosso Deus. Isso no período de reconstrução da humanidade, quando chegar o tempo da Nova Jerusalém. Esses modelos que as profecias apresentam para nós, frequentemente têm a ver com algum acontecimento do tempo do profeta, ou perto daquele tempo, e também com acontecimentos semelhantes que iriam se passar no futuro. Olhando para o capítulo 52, nós podemos aqui ver tanto uma referência feita à cidade mesmo de Jerusalém, naquela época que ela iria ser atacada e agredida, como a Jerusalém dos nossos dias. Nós sabemos, pelas profecias das escrituras cristãs, que Jerusalém vai ser pisada pelos inimigos de Israel nos tempos do fim, quando da guerra do fim do mundo, a chamada Terceira Guerra Mundial, que deve acontecer naquela região, os eventos mais graves relacionados com guerras. Então nós sabemos que Jerusalém será pisada pelos inimigos durante 3 anos e meio, mas depois ela será restaurada como a cidade que sempre foi amada por Deus, o seu povo, as suas lideranças. E todas essas coisas, elas podem ser compreendidas quando nós entendemos a história das almas que nascem sucessivamente, das almas que acompanham a história, e não que existe somente uma vez sendo levadas aí para o céu, para o inferno, para as regiões da morte, e ali permaneceriam eternamente, segundo o ponto de vista tradicional. Nós não acreditamos dessa maneira e entendemos que as almas estão sempre acompanhando esses eventos que acontecem ao longo da história e que têm como finalidade instruir e preparar a alma para os grandes desafios que a alma tem no tempo futuro dessa humanidade. O povo de Deus é um grupo de almas que há muito tempo vem sendo instruído para desempenhar uma missão, uma tarefa. Os profetas são como guias do povo, que vieram ajudar o povo a se manter unido. E hoje há ainda uma dispersão muito grande do povo de Deus, e uma divisão entre judeus e cristãos, cada qual dizendo ser o povo de Deus. E estando ambos destituídos do conhecimento verdadeiro, que é a respeito da eternidade da alma, e que a alma nasce muitas vezes, tanto faz ela nascer como gentio ou como judeu, se ela tem o laço com Deus, a circuncisão do coração,
esse laço é verdadeiro e não depende da biologia. Claro que as raças têm a sua importância. Traz os seus conhecimentos guardados, segundo a história. Mas a regra do nascimento das almas não é uma coisa absoluta. A alma de judeu só pode nascer no meio de judeus, biologicamente falando. Há essa separação hoje por falta de entendimento. Mas com certeza, no tempo devido, o nosso Deus haverá de promover o entendimento entre o seu povo. Seja almas que estão vivendo hoje como cristãos, ou sejam almas que estão vivendo como judeus. O Senhor vai ajuntar essas almas e desfazer esse desentendimento, essas diferenças, quando chegar o dia que antecede o fim do mundo. Esse período chamado a grande tribulação, em que nós todos seremos provados, evidentemente, e os sábios ensinarão a muitos, segundo os ensinamentos do profeta Daniel. Sendo assim, esse capítulo 52 aqui fala da restauração de Jerusalém, não só na época que eles voltaram da escravidão da Babilônia, quando Esdras, Malaquias, eles vieram reconstruir a cidade, mas também da reconstrução da Jerusalém no futuro, que vai ser destruída ainda pelos ímpios, devido a estas guerras referenciadas aí nas escrituras dos cristãos. Sacode-te do pó, levanta-te, assenta-te, solta-te das cadeias, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido, também sem dinheiro sereis resgatado. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Então, essa parte aqui do texto, do capítulo 52, ele diz assim que sem um motivo justo, o povo caiu como escravo, tanto no Egito, como também aqui na frente, durante a escravidão assíria. Não houve um motivo em relação aos povos, mas sim em relação à vontade de Deus, que fazia cumprir ali o seu plano, o seu projeto de preparar este povo, de elaborar estas almas através do sofrimento, das dificuldades, para que no futuro essas almas amadurecidas pela experiência, elas pudessem ajudar o mundo a se organizar no período pós-apocalíptico, que é a fase de reconstrução. Isso só pode acontecer pela experiência. E viver para a alma é adquirir experiências. Quanto mais a alma vive, mais experiência ela tem. Mais preparada ela está para desempenhar suas tarefas. No caso do povo de Deus, isso se aplica ainda de uma forma muito especial, porque é esse povo que vai orientar as nações no futuro. Por isso Deus vem cuidando desse povo de uma forma diferente do que das outras nações. Não quer dizer que Deus não esteja cuidando das demais nações. Deus está cuidando de todas as nações, mas em especialmente do povo Israel, que hoje é representado pelos judeus e cristãos. No meio de judeus e cristãos está com certeza o povo de Deus. Não se quer dizer com isso que todos os cristãos são cristãos ou que todos os judeus são judeus. O apóstolo Paulo diz que o laço verdadeiro com Deus, ele se dá através do coração, por meio da fé. Se a fé é verdadeira, nós pertencemos a essa linhagem de Abraão, que é o nosso pai. Se a fé não é verdadeira, se não existe fé, não adianta a gente ser judeu, tem alguns descendentes de judeus, e judeus mesmo que são materialistas, não creem em Deus.
são pecadores como os ímpios, o que explica que não basta ser simplesmente filho de judeu para que possa ser judeu de verdade, né? Dizia o apóstolo Paulo. Este povo, pois, vem sendo elaborado, vem sendo trabalhado. E nós vemos Deus aqui falar desse passado de prisão, de escravidão que o povo passou. E ele diz aqui que o nome dele é blasfemado incessantemente diante dos ímpios. Nós vemos que o povo de Deus é um povo mal visto mesmo. O Israel mesmo dos nossos dias, ninguém gosta de Israel. Nós vemos que os meios de comunicação, os países aí, ditos desenvolvidos, eles não dão qualquer importância para Israel. As notícias, quando são dadas, simplesmente falam das coisas ruins que acontecem por lá. As coisas boas, e Israel tem muitas coisas boas, não são apresentadas nunca em programas nenhum de televisão. Porque o povo do mundo, eles não gostam do povo de Deus. Essa é a verdade, um resumo bem simples. Por que existe hoje essa civilização chamada ocidental, uma predominância do cristianismo, devido à história da igreja? Mas, infelizmente, o Espírito de Deus, ele não está presente como deveria estar dentro das comunidades. Porque o Espírito de Deus traz transformação, traz mudanças profundas na alma em relação ao que ela pensa e o que ela faz. Hoje as pessoas vivem, os cristãos vivem como as pessoas que não têm fé. Não tem muita diferença entre uns e outros. Há exceções? Sim. Há um espírito a que se refere o Apocalipse, em que tem uma igreja que andaria no bom caminho. Não uma instituição, mas há um número de crentes que são pessoas sérias nas igrejas, nas comunidades. Não é nessa ou naquela. Em qualquer instituição existe esse povo sério, esse povo que anda nos caminhos do Senhor. Esse é o povo de Deus, é o povo verdadeiro. Mas os demais têm nome de igreja e de cristãos e fazem coisas indignas do Cristo, né? Indignas do Senhor. Então o nome do nosso Deus, trazendo aqui para o nosso tempo, é blasfemado. Ele falava lá de uivos, mas aqui a tradução parece que não ficou muito boa, não. Os manuscritos do Mar Morto não fala que o povo que dominava sobre o povo de Deus dava uivos, mas que zombavam deles. Os manuscritos do Mar Morto, eles colocam aqui nesse lugar aqui de uivo, colocam aqui uma outra expressão. É zombaria. Eu acho mais condizente com o que acontece nos nossos dias também. O povo de Deus é um povo mal visto. E basta que você comece a falar alguma coisa mais séria sobre Deus e você já passa a ser mal visto pelas pessoas, né? Às vezes na nossa própria família, a pessoa não entende o que a gente fala, porque acha que estamos exagerando. Eles vivem envolvidos num espírito e gostariam que a gente fosse como eles. Como a gente é diferente, eles acham que nós estamos envolvidos com fanatismo e com falsas doutrinas e coisas assim. Quer dizer, a religião do homem não pode transformar o homem numa pessoa santa, numa pessoa de bem. A religião do homem tem que deixar o homem como cachaceiro, como beberrão, adúltero, mentiroso, envolvido com prostituição. Aí a religião é aceita pelo mundo. Quer dizer, uma religião que vai levar o homem para o sofrimento depois da morte. Precisamos entender que andar com Deus é ser mesmo oprimido pelo mundo, que é o espírito do mundo não gosta do povo de Deus, evidentemente que não. Estaríamos falando alguma inverdade? Absolutamente, as escrituras dizem isso. O Senhor dizia, olha, se o mundo vier te abraçar e falar que você é uma pessoa de bem, é porque tem alguma coisa errada. Assim eles faziam com os falsos profetas. Faziam com os falsos profetas, assim. Quando eles te perseguirem, quando eles te caluniarem, quando houver uma revolta contra vocês, é porque vocês estão falando a verdade. Isso acontece dentro da nossa própria família. Não acontecia na época dos profetas, não aconteceu com Jesus. Então, o que acontece? Nós estamos falando de um conhecimento gravíssimo, profundo, que abala toda a estrutura da sociedade.
Ou seja, a estrutura desse espírito que está no mundo há muito tempo, dominando o mundo. E ele é pai de todo o sofrimento. Então não adianta a gente, às vezes, nós temos lá a nossa vida confortável por várias razões. E a gente acha que Deus está abençoando nós, enquanto outras pessoas estão sofrendo, passando fome, necessidade, vivendo injustiças. Mas é esse mesmo espírito que nos dá conforto que está promovendo esse sofrimento das pessoas, porque ele é injusto. O espírito do mundo é um espírito de injustiça. E nós, com a palavra de Deus, nós combatemos essa injustiça. Nós falamos das verdades que o mundo não quer escutar e que muitas pessoas não gostam de ouvir. Por quê? Porque estão de mãos dadas com esse espírito. Mas o Senhor vai provar a todos. Se você diz que anda com Deus e não anda, Ele vai te provar. É uma questão de tempo. Meu povo saberá o meu nome. Meu povo saberá o meu nome. Naquele dia saberá que sou eu mesmo. Saberá que eu falo, eis-me aqui, que o Senhor, quando Abraão clamava por ele, ele dizia, eis-me aqui. E assim foi com os profetas. Deus sempre estava presente nos momentos difíceis. E nós passaremos por momentos difíceis. Nós passaremos por momentos complicados. Eu acho que somente crendo que esse Deus estará do nosso lado, que isso é promessa, né? O meu povo saberá que eu estou do lado dele. Então, nós vamos poder contar com este Deus nos momentos mais complicados da nossa vida. Porque eles estão por vir. Até aqui tudo foi bem, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui. Mas temos muito ainda a passar, né? Temos muitas coisas a fazer. A partir do versículo 7, a palavra fala de quanto é importante que a gente anuncie essas boas novas. Veja que aqui já está falando boas novas. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Irmãos, nós estamos acostumados aí a ouvir dizer que as boas novas, né, é o evangelho de Jesus. Mas Jesus ainda não tinha vindo. Isaías está falando aqui de boas novas. De que boas novas ele está falando? São as mesmas boas novas de Jesus? É evidente que sim. Quão formosos, quão abençoados são aqueles que anunciam sobre os montes. Que anunciam o quê? Que faz ouvir que chegou a salvação. Que anuncia que o Deus de Jacó reina. O que quer dizer isso? Que o reino de Deus está chegando. São essas coisas que naquele tempo ele dizia para anunciar e que nós precisamos anunciar nos nossos dias. Isso é que nós temos que anunciar. Às vezes me perguntam, o que é que eu tenho que dizer para confortar as pessoas? Nós precisamos falar a verdade. Não adianta nada a gente falar assim, olha, Deus vai te ajudar a passar pelas tribulações que você está passando, sem dizer para elas que o reino está chegando, que existe um reino de Deus, sem dizer a elas que elas precisam ser salvas. Nós precisamos anunciar essas coisas. Está aqui, ó, bem claro. Quem são os atalaias? O que era o atalaia? Não era o sujeito que ficava em cima da torre, quando ele vinha chegar, o sujeito trazendo boas novas, notícias de outros lugares. O atalaia avisava o povo.
que estavam chegando boas novas. Nós não somos os atalaias, nós que somos os pregadores, homens e mulheres que têm conhecimento da verdade, nós somos os atalaias de Deus. Nós precisamos avisar o povo que o reino de Deus está chegando, que a salvação está disponível aos irmãos. Precisamos falar de vida eterna para as pessoas. O grande problema das almas, elas não sabem que elas não morrem. Ninguém morre. É necessário falar que a alma nasce não sucessivas vezes. A alma nasce continuamente. Nós fomos criados para existir aqui no mundo. Nós não fomos criados para existir com Deus. Lá no mundo de Deus, viver com Ele. Põe atenção nisso. Abre o seu entendimento. Se fosse para a gente viver com Deus, a gente já tinha ficado por lá. Ele que nos criou. Por que Ele ia deixar a gente cair aqui na região da terra, esse lugar tão obscuro, tão triste, como costumam dizer por aí nas seitas e doutrinas? A nossa inteligência não pode ver uma falha na obra de Deus. É bem possível que nós é que não estejamos entendendo bem o plano de Deus. É bem possível. Porque as Escrituras falam em diversos lugares que o reino de Deus será estabelecido na terra para sempre. Amém? É isso que dizem as Escrituras. Então eu não posso pregar que o reino de Deus é no céu. E as pessoas precisam saber disso. Como é que eu participo do reino? Você nasce sucessivas vezes, continuamente. Porque você foi feito para viver aqui nesse lugar. Nós somos habitantes da terra. Habitantes da terra. As pessoas precisam saber disso. Nós somos deuses, vivendo na criação do nosso Pai. Filhos do Altíssimo, criados quando Deus criou todo o universo. Irmãos, o que parece mais lógico, você ter sido criado com o universo e habitar o universo durante todo o tempo da sua existência, aqui no nosso mundo, vamos trazer aqui para a Terra, não vamos tão longe. Habitar a Terra até que termine a história. Ou você aparecer na história uma certa vez aí, e viver uns 70, 80 anos e morrer e acabou, você nem sabe para onde vai. O que te parece mais lógico? Que a gente viva eternamente, irmãos. Viver eternamente é viver aqui eternamente. Não para sempre, né? Nós sabemos que a eternidade da criação, ela cessa em determinado momento. A eternidade da criação das almas, ela é relativa, ela não é absoluta. Quem detém a eternidade absoluta é só o Criador. Nós somos oriundos, somos provenientes do seio de Deus. E fomos criados para existir aqui na terra. Não fomos criados para viver em outro lugar. É necessário que a gente anuncie boas novas. São essas coisas que as pessoas precisam saber. Senão elas vão continuar vivendo como se fosse morrer. Somos atalaias. O que quer dizer atalaia? O anunciador. Está chegando a boa nova. Qual é a boa nova? O reino de Deus está perto. Vai chegar um tempo de justiça para o homem. Todo o mal vai ser tirado da terra. Nós precisamos falar isso para as pessoas que a gente conhece, irmão. Senão, não estamos fazendo nada, sinceramente. Não estamos fazendo nada se não anunciarmos a salvação e o reino de Deus. Clamai, cantando, exultai, versículo 9, juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isso aqui é juízo. Quem que é o braço do Senhor? O Cristo. É o braço do Senhor, o braço forte de Deus na terra é o Cristo. É o Messias, é o Adonai. É o mesmo, nós estamos falando do mesmo Senhor. E os judeus vão recebê-lo, com certeza. Com certeza. Não vai receber o Jesus católico, mas o Jesus, o filho de José, que é o Messias. São duas coisas distintas, viu, irmãos? Com todo o respeito que temos pela igreja, pelas
doutrinas, pelas crenças e tudo mais. Anunciamos um outro Cristo, é o Cristo da casa de Davi. O Cristo da casa de Davi já existia antes da igreja e permanece existindo, porque ele é Senhor de todos nós, é Cristo de todos nós, de judeus e de cristãos. Essa diferença tem que acabar. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos nem judeus e nem somos cristãos. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus acolhe judeus e cristãos. E acolhe qualquer um outro que quiser entrar na casa do Senhor. Afinal de contas, Deus quer que todos os seus filhos sejam filhos de Abraão. Amém? Me parece que é isso que a Escritura preconiza. A não ser que me prove o contrário. Há várias passagens que mostram nesse sentido. Deus quer iluminar o mundo. No dizer de Jesus, é salvar o mundo, não é salvar meia dúzia de gente, nem um povo específico, não. É salvar o mundo. Deus deseja salvar esta humanidade. O braço forte é o Senhor. Perante os olhos de todas as nações. É claro que ele está falando do tempo do fim. Não está falando daquela época. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Os irmãos se lembram Apocalipse 14, em que fala que o anjo vai sair anunciando o evangelho em toda a terra, antes do fim? Apocalipse 14, versículo 6. Confere lá depois. É a mesma palavra. Todos os olhos verão, todos os ouvidos ouvirão falar. Agora, no versículo 11, ele continua aqui falando do juízo, né, da situação do fim do mundo. Ele começa a falar para o povo: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor. Saí da onde? De que lugar? Da grande Babilônia, não é isso, irmãos? A palavra não diz isso em Apocalipse 18, versículo 8? Sai dela, povo meu, para que não vos contamineis com seus pecados e com as suas transgressões. É a mesma palavra, é o mesmo fato, é o mesmo acontecimento, não há dois acontecimentos aí, de maneira nenhuma. Purificai-vos, retirai-vos. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Como é que está a nossa vida em relação aos vínculos que temos com o espírito desse mundo? Como é que está a nossa vida? Estamos ainda envolvidos em demasia com o mundo? Hoje nossa mente está contaminada com o mundo por causa dos meios de comunicação, especialmente o telefone celular. Conversava há pouco com o pastor Joel sobre isso. É impressionante como o espírito exerce um poder sobre a mente de todas as pessoas, mantendo as pessoas conectadas 24 horas por dia. Isso é normal. Conseguiríamos viver uma semana, duas, sem telefone celular? Poderíamos fazer um teste para ver? Acho que é um desafio interessante. Não é? Para nós pensarmos um pouco, nós não estamos dependendo demais desse sistema? Estamos comprometidos com o mundo? Eu trabalho profissionalmente, preciso usar. Tudo bem, mas é só isso ou tem mais coisas? Há que fazer uma reflexão. Os nossos costumes, como é que são os nossos costumes? São como os costumes dos homens aí de fora? Nós temos uma vida diferente, mais reservada? Ou nós fazemos o que todo mundo faz? Se isso está acontecendo, nós estamos contaminados. Retirai-vos dela. Retirai-vos, sai daí. Não toqueis na imundície dessa cidade. Purificai-vos. Vós que levais os vasos do Senhor. O que são os vasos do Senhor? São as coisas de Deus. Naquela época eram os vasos mesmo do templo, que tinha sido levado para a Babilônia. Depois foram trazidos para a reconstrução de Jerusalém. Mas não é o caso dos nossos dias. Mas nós levamos coisas preciosas do Senhor ou não levamos? Nós levamos conosco coisas preciosas do Senhor ou não? Se nós não levamos, então não vejo razão para a gente estar aqui. Agora, se nós levamos o conhecimento do Senhor, as verdades eternas, as coisas que precisamos anunciar, Deus está falando conosco. Purificai-vos. Há que se fazer um esforço na purificação da nossa alma, na melhoria da nossa alma, das nossas posturas.
Eu penso que nós precisamos todos os dias refletir sobre isso. Nas nossas orações, nas leituras bíblicas que fazemos em casa, na observação do sábado do Senhor, para que o Senhor esteja no meio de nós. Vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. O Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, não é nada apressado, mas é necessário fazer. Está difícil? Está esquisito? Está mesmo. A situação não parece boa. Mas nós temos um Deus que vai à frente e vai atrás. Amém? Cuidando de tudo. Não nos desesperemos, mas confiemos no Senhor, em tudo que o Senhor for fazer, porque temos a certeza que Ele fará conforme lhe aprover. E nos ajudará, e nos salvará, e salvará os nossos, e nos fará vitoriosos em todas as coisas. É um Deus que vai à frente e vai atrás na nossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência. Agora falando aqui do braço forte, que é o Senhor, né? Meu servo, o Senhor. Eu acho interessante que essas palavras, os judeus dizem, não, aqui é Israel, né? Os cristãos dizem, não, é Jesus, mas é a parte que fala que ele é um servo, né? Não fala que ele é Deus, fala que ele é um servo de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito da família de Deus. Nunca deve ser confundido com o unigênito, é o primogênito. O primogênito é o irmão mais velho. Então o servo de Deus aqui é o Senhor. Procederá com prudência, será exaltado. Exaltado, não é que ele vai ser exaltado. A tradução às vezes dá um entendimento equivocado. Ele vai ser levantado pelo Senhor. Vai ser colocado num lugar de honra perante este mundo. Não é que ele em si vai ser uma pessoa exaltada. Será elevado e atingirá um lugar muito sublime diante de todos. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua figura mais do que a outros filhos dos homens. Então, o que ele quer dizer assim, que quando Jesus apareceu, ninguém gostava dele, ninguém dava muita importância para ele. E depois, no seu martírio, no seu sofrimento, ele ficou desfigurado, porque foi espancado. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, esbofetearam, cuspiram nele, fizeram tudo aquilo que a maldade do homem conseguiu fazer. Mas esse mesmo homem que foi pisado, esmagado por causa dos nossos pecados, ele será exaltado e colocado num lugar sublime. Foi colocado à direita de Deus. Assim diz a palavra, que ele foi levado à direita do Pai. E ali o Senhor disse, olha, fica aí até que eu ponha os seus inimigos embaixo dos teus pés. Né? Essa é a palavra do nosso Deus. Aqui no versículo 15 também a tradução é infeliz. Borrifará, né? Assim borrifará muitas nações. E os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então, os governantes, na época do juízo, quando o Senhor foi colocado no seu devido lugar, eles ficarão assustados, porque nunca quiseram aceitar nada que viesse do Senhor, nada que viesse dos judeus verdadeiramente. A salvação vem deles. Isso está escrito lá, é a palavra do Senhor. Eles acham que a salvação vem de um judeu. Não, a salvação vem dos judeus, né? Vem deles, na verdade. Então, esse é o povo escolhido há muito tempo. E nós que somos os cristãos aqui do Ocidente, temos que nos alegrar de fazer parte desse povo. Porque as nossas almas, não de todos nós, mas uma boa parte dos cristãos, as nossas almas são almas de judeus, vivendo como gentios, pertencentes àquelas tribos que foram espalhadas no mundo, como descendentes distantes, e mesmo não sendo descendentes como gentios. Devemos nos alegrar por isso, irmãos.
Não porque somos cristãos, mas porque pertencemos ao povo escolhido, a essa nação que haverá de reger o mundo e conduzir o mundo nos caminhos da verdadeira felicidade. Então, o borrifar aqui, viu, irmãos, a palavra em hebraico, eu vi duas traduções hoje, uma grega e uma hebraica, mas a palavra em hebraico quer dizer espargir, como se ele espargisse o seu sangue. Os irmãos sabem que a instrução das Escrituras por Moisés nos diz que as coisas se purificam com sangue. Naquela época era com o sangue dos animais, e depois os nossos pecados foram perdoados por causa da aspersão do sangue de Cristo sobre nós. Claro que isso é simbólico, mas é verdadeiro. Então, quando ele fala aqui que ele borrifará muitas nações, quer dizer que o sangue dele será aspergido sobre o mundo, para a salvação da humanidade. Esse é o sentido da palavra, né? E o borrifar aqui ficou esquisito. Borrifar o quê sobre as nações? Estranho, não tem sentido. Como sempre, há uma dificuldade na tradução, quando o tradutor não tem um certo conhecimento da ciência de Deus, das coisas eternas. Mas se fala da salvação, do juízo, e que eles vão ficar assustados com as coisas que serão reveladas. Estamos falando aqui da presença forte de Cristo, e nada é tão poderoso quanto o sangue dele que foi aspergido sobre os pecadores para que houvesse a remissão dos pecados, a remissão definitiva. Porque na época dos animais voltávamos a pecar. O sangue era aspergido, mas nossas consciências não eram purificadas. E por meio do Senhor, por meio do Cristo, por meio desse Adonai, que é o mesmo Senhor, as nossas consciências são limpas, são purificadas, e nós não voltamos mais ao pecado, se é que recebemos mesmo já essa salvação. Tá bem? O Senhor Deus nos abençoe, nos guarde no seu grande amor, na sua misericórdia, e nos perdoe as transgressões, e nos ajude a conduzir o trabalho, as anunciações e as coisas que nós temos aprendido com toda a cautela, porque também é necessário cautela e cuidado e zelo na hora de anunciar as boas novas, na hora de cumprir o nosso papel de atalaias. Necessário ter um certo cuidado. E para isso nós precisamos do Espírito, que nos ajude a abrir a boca na hora certa e a fechar também na hora certa, né? Para não falar fora de hora, falar aquilo que não convém e acabar tendo um efeito contrário àquele que nós desejamos. Que o Senhor nos ajude e nos guie. Nós pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém.